Fala, profissional das galáxias, bem-vindo ao Midcast das Galáxias, um patrocínio da Nublu Intercâmbio e Internacionalize. Deixa eu falar uma coisa, se você quiser internacionalizar suas oportunidades, sair do Brasil, crescer, buscar coisas que vão muito além do que você tem vivido hoje, visitar outros países, viver experiências internacionais podem ser o seu primeiro passo para isso. Hoje eu estou aqui com meus amigos, o Eduardo, a Paty e a Mari, para conversar que esse mundão tem mais de 190 possibilidades para você viver essa experiência internacional e voltar, quem sabe, para o Brasil ou não, reformado, revitalizado, com uma lente diferente sobre a vida e as oportunidades que nós temos aí nesse mundão afora. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo? Tudo bem. Show de bola. A Mari e a Paty hoje são as estrelas, mas eu acho que eu e o Edu vamos também contar algumas histórias aí para vocês. A Mari e a Paty hoje não, já faz alguns dias, completaram um ano vivendo fora do país, né? Estão viajando o mundo, experimentando essas novas oportunidades. E eu quero conversar com elas aí como que foi essa experiência, o que tem transformado. Vocês querem começar contando, meninas? Da onde saiu essa ideia aí de ter essa experiência fora do mundo? Sim, podemos contar. Acho que todo mundo tem, né, uma vontadezinha ali de ir para fora. E eu sempre tive essa vontade de sair. E desde sempre eu assistia vídeos no YouTube de gente que estava nos Estados Unidos, em outros lugares. Só que eu não tinha dinheiro para sair, para ir para fora, nem nada. E o tempo foi correndo, né? Depois entrei na faculdade, fui trabalhar, e aí sempre deixava isso para depois. Até que quando a gente fez a nossa primeira viagem para Argentina, veio aquela start assim, dá para ir para fora e conhecer outras coisas, porque é muito legal, porque até a Argentina é muito legal. E aí foi quando a gente começou, eu lembro que né, eu estava na Argentina, no Airbnb, assim, eu lembro que eu acordei um dia de manhã e comecei a procurar várias empresas de intercâmbio, né? Mandei mensagem para várias, assim, para saber, puta, quanto custa ir para Irlanda? Quanto custa ir para o Canadá? Quanto custa ir para Austrália? Como é que é? Porque antes eu tinha muito medo disso, mas eu vou falar qual que era o meu maior medo, né? E aí foi isso. E aí quando veio a pandemia, que eu comecei a trabalhar somente online, é hora de De levantar voo, né? E para ti, Mari, surgiu da mesma forma o desejo? Oi, Léo. Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu conheci alguns estados, já fui para o Rio, já conheci um pedacinho do Mato Grosso. E foi a única experiência assim que eu tive de viajar. E quando eu fui para a Argentina, eu falei: nossa, é muito legal viajar. E essa experiência da Argentina me fez querer viver muito mais isso. E depois que eu voltei da pandemia, eu também procurei vários vídeos para saber como é viver fora do Brasil. E, e eu sempre procurei, e até que eu encontrei alguns vídeos, e eu comecei a me imaginar como que eu vou viver fora do Brasil. A possibilidade de trabalhar home office, eu nunca tinha trabalhado com home office. Eu trabalhava numa empresa de alarmes e, e logo depois da viagem da Argentina, eu voltei. Uma semana depois, todos nós fomos trabalhar home office, porque era o início, né, de uma pandemia. Quando a gente ia imaginar que a gente iria viver uma pandemia, cara? Inclusive, voltamos da Argentina na sexta-feira, antes das fronteiras serem fechadas. Tinha, acho que uns 11 casos no Brasil e acho que na Argentina tinha, não lembro se tinha mais ou se tinha menos. E a gente voltou assim, tipo, um pouco antes de fechar. Tipo, era muito perto e a gente conseguiu voltar para o Brasil nesse período.
E essa oportunidade de trabalhar home office me fez correr mais atrás daquilo que eu já estava querendo, né? Então, YouTube, assistindo vários vídeos de pessoas que estão vivendo agora como nômades digitais, né? E aí eu pensei, nossa, Estados Unidos, poxa, um país legal, várias culturas, poxa, acho interessante, por que não? E aí a gente começou a pesquisar várias coisas sobre o país. E aí a gente começou a correr atrás de viver esse sonho internacional, né? E aí, pode continuar, Paty. Vocês querem, antes de falar sobre a solicitação do visto, deixa eu pegar uns pontos que vocês falaram pra gente. Vocês sabem que também pra mim esse negócio de morar fora nunca foi um desejo muito forte. Principalmente nunca tinha passado, antes de começar a trabalhar com vistos americanos, nunca tinha passado a morar fora do Brasil nos Estados Unidos. Eu já havia pensado várias vezes no Canadá, quem sabe. Mas a Paty falou lá no começo um ponto, que aqui na Internacionalice, lá no Blue, lá na Visto Pronto, muitas pessoas têm como objeção, que é a questão de não ter dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. E o Thomas, muitas vezes, dos vídeos que nós compartilhamos, também já falou alguma coisa nesse sentido, mas mais voltado para escolhas. Eu tenho uma irmã, não sei se ela vai assistir esse conteúdo, mas ela realiza por ano 2 a 3 viagens todo santo ano. Todo santo ano ela realiza de 2 a 3 viagens, misturando viagens no Brasil, viagens internacionais, agora por causa da questão que nós vivemos recentemente, menos viagens internacionais, e ela ganha o que a gente, assim, na média ganha. E aí eu fico pensando, como ela consegue e a gente às vezes não consegue? Como que a gente, esse cara que tá do outro lado aqui conversando conosco, tá lá pensando, eu não tenho dinheiro. Eu imagino que na maioria das vezes seja uma questão de escolha ou uma desculpa que a gente dá para nós mesmos para não fazer acontecer, né? A gente acaba trombando, principalmente aqui no nosso negócio, com muitas pessoas que malemar saíram de suas cidades, mas que tem talvez um carro, que tem sim condições de encher o tanque. Eu acho que na verdade o que nos impede não é o dinheiro, é o medo. O medo de mudar, o medo de não dar certo, o medo de não gostar. Vocês concordam com isso? O que você acha, Edu? Eu concordo. Eu acho que também tem uma visita passando ali. Phoebe. Eu concordo também. Eu acho que também tem um lance de perfil, né? Até uma pergunta que eu ia fazer para vocês, que é o perfil que eu tenho, né? Eu tenho esse perfil, talvez vocês já tiveram, ou ainda têm, e é uma luta, não sei. Mas eu tenho um perfil, eu não gosto muito de me mudar, sabe? Não curto muito ter que estar saindo, assim. E isso às vezes é o que prende as pessoas. As pessoas não gostam muito de se mudar, né? E aí, isso às vezes acaba até por esse motivo não despertando interesse das pessoas em viajar. Porque elas não querem ter que se mudar, não querem ter que... Porque tem a parte boa e tem a parte ruim. Eu acho que de toda a experiência que a gente vive, sempre tem um lado bom e um lado ruim. A viagem tem seus lados ruins dessas mudanças, o translado ali. Eu até queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês antes, tipo, tu Marina e tu, Paty, tipo, vocês sempre curtiram ou sempre foram, tipo, mais de casa, assim, nunca se imaginaram, também foi uma coisa muito diferente, vocês achavam que no começo talvez não iam gostar e depois foram vendo, até que é massa, tô curtindo essa vida. Na verdade, eu acho que no começo você nunca acha que você consegue fazer aquilo, né? A gente sempre acha que é muito mais que a gente teria condições de fazer, mas também a gente não para pensar em um planejamento. Foi mais ou menos isso que a gente fez, né? Então eu trabalhava em um lugar, a Marina trabalhava em outro, e a gente falou, não, então se a gente vai, então a gente vai se programar para ir e juntar uma grana para poder fazer isso acontecer, porque se a gente não fizer, nunca vai acontecer. E aí cai o que a gente estava falando, de sempre postergar. Porque ao mesmo tempo que a gente acha que a gente não dava, você começa a colocar as prioridades
E aí começa a dar certo. E também a gente teve que juntar durante bastante tempo para conseguir fazer dar certo. Não é do dia para noite. Então eu trampava em um lugar e fazia frila de tudo que eu conseguia fazer. A Marina também. Antes da gente partir mesmo, a gente queria levantar uma grana a mais. A Marina fazia espetinho de chocolate no condomínio, daqueles tipo morango, coisa de chocolate, vendia dentro do condomínio para poder levantar essa grana. Quer falar, Marina, como você fazia? Que massa, Como massa foi? isso. Então, quando começou o planejamento, né, de juntar uma grana para começar as coisas começarem a dar certo, né? Eu fiquei pensando, cara, como que eu vou fazer para eu ganhar mais dinheiro? Porque eu trabalhava, tinha meu emprego e eu queria ter mais dinheiro. E aí eu falei, a gente tinha um grupo do condomínio, né? Então as pessoas começaram a vender as coisas. Eu falei, eu também quero vender algumas coisas. O que que eu vou fazer? E aí eu falei, as pessoas gostam muito de comer, então eu vou juntar o útil ao agradável. Eu gosto de doce, as pessoas gostam de comer doce, então eu vou inventar alguma coisa. E aí eu comecei a falar, putz, eu vou fazer um espetinho de chocolate. Tipo, tava na época de festa junina, tal. Só que tava na pandemia e todo mundo em casa. E aí eu falei, eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer no primeiro dia, fui lá, anunciei no grupo, falei, tô vendendo kit 3 por 10, tananá. E aí, cara, começou a explodir de gente. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu sei que no primeiro dia eu já tinha conseguido fazer R$ 120. E aí eu fui. Uma noite, na verdade, né? Porque durante o dia era só trabalho normal. E aí de noite. E aí de noite eu já mantinha alguns prontos, tipo, eu fazia misto, um só de morango, outro só de uva. E aí eu fazia misto. E eu já deixava meio que pronto. E aí eu só ia lá e entregava e as pessoas foi curtindo a ideia. E aí eu sei que foi uns 3 meses, assim, direto, assim. Lógico que tinha alguns dias que, vendia 2 ou 3. Tinha dia que tinha noite que eu vendia uns 10. Então, sempre tinha aquela, né? Mas eu nunca desisti de Você teve procurar uma muita maneira. vergonha, Mari? Antes de começar, você ficou pensando muito, o que vão falar de mim? Tô vendendo chocolate no grupo do prédio. Era algo que, tipo, você ficou te incomodando muito tempo? Até você ir fazer e ver que não era Eu nada? tinha, eu tinha medo de ninguém querer, de ninguém topar a minha ideia. Porque quando eu comecei, era um pouquinho próximo do Dia dos Namorados. E aí todo mundo em casa, tal, e aí eu falei, e se eu fizesse um fondue? Fizesse um kitzinho, colocava um potinho com frutas, com queijo, e se eu fizesse fondue? Aí beleza, eu fui, peguei um kitzinho bem pouco, montei e anunciei. E aí ninguém quis. E eu falei: não vai ser o fondue. Então eu vou ter que ir para o meu plano B, que foi espetinho de chocolate. E aí foi aí que eu vendi e olha, deu para juntar uma boa grana, viu? Fui super feliz. E aí a gente foi planejando ainda mais como fazer dinheiro para começar o intercâmbio. Mas vocês nunca tiveram dificuldade, então, tipo, de se mudar, de, tipo, viajar e tal? Eu sou uma pessoa muito apegada com as minhas coisas, sabe? Quando a gente tinha decidido viajar, eu já fui me desapegando de algumas coisas, com aquela dorzinha no coração, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Então, também, para juntar dinheiro, eu vendi algumas roupas, vendi sapato, vendi várias coisas. E aí eu acho que eu fui me acostumando com a ideia e foi um pouquinho mais fácil, mas no começo não é fácil. Não foi fácil.
E atenção que estamos falando de coisas que não eram mais usadas, não vão se desfazer de tudo sem antes saber exatamente qual vai ser o seu plano e o que você vai fazer, né? Isso é Exatamente. extremamente importante. Sem ter definido o plano, ou pelo menos vencido algumas barreiras a respeito de para onde você vai, como você vai. E aqui na Nublu Intercâmbio a gente sabe bastante o quanto isso é importante, porque para ir para os Estados Unidos, que é um dos países que nós trabalhamos hoje, precisa do visto. Não dá para você jogar tudo no lixo, vender Exatamente. tudo, sem ter certeza que você vai, por exemplo, ser recebido ou gostar do lugar. Porque também é outra coisa que eu me admiro bastante. Acho as pessoas que trabalham conosco, que os nossos clientes são muito corajosos, porque a grande maioria deles te jogam numa aventura de longo prazo sem nunca ter conhecido o país, né? Então tem muitos brasileiros que falam assim, eu adoraria morar no Nordeste. Sol, praias. Tu já foi no Nordeste para ver como é que é? O calor que é, o estilo de vida, como as pessoas são. É um lugar que eu, quando fui visitar, um dos locais eu não gostei. Fui para Natal e odiei. O dinheiro mais jogado fora no lixo que eu já tinha jogado na minha vida. Não consegui entrar em uma das praias por causa da configuração geográfica das praias lá, muitas ondas, um mar mó aterrorizador, tá ligado? Fundo, pô, não curti, tá ligado? E aí nós temos vários clientes, né, que, pô, vão de cabeça falar, vou para esse lugar, aí se desfaz de tudo, vai, e não é todo mundo que infelizmente acaba gostando, tem que voltar, então tem que fazer isso aí com muito cuidado, é verdade. E aí, vocês estavam falando de uma coisa, que era conhecer o Brasil. Vocês falaram que já tinham visitado aqui. Vocês não cogitaram antes de morar fora, morar em outro lugar no Brasil? Então, quando a gente, antes de ir para a Argentina, a gente queria viajar para algum lugar, né? E aí a gente pesquisou alguns lugares. Só que naquela época, ir para a Argentina estava mais barato do que ir, por exemplo, para o Nordeste. Então a gente falou, por que não, né? Eu nunca nem tinha andado de avião, e aí a gente falou, esse daqui tá um preço bom, tá mais barato do que ir para dentro do Brasil, para o Nordeste ou para um outro lugar. E a gente falou, vamos então para a Argentina. Eu não conheci muito ainda o Brasil. Quando a gente for passar uma temporada, a gente pretende fazer alguns outros passeios, mas eu só fui para o Rio a trabalho uma vez e não vi nada praticamente. E acho que só. Acho que fui para Minas também uma vez e só. Acho que a Marina foi em mais lugares. A Argentina, para mim, eu também nunca tinha viajado para fora do país. E assim, quando a gente fala de primeiro conhecer os lugares, a Argentina para mim foi uma experiência incrível, sabe? Foi a ponta para decidir o que eu queria daqui para frente. Então, depois que a gente voltou da Argentina, é que, poxa, gostei de viajar, acho que é isso que eu quero para mim, mas antes disso vem todo aquele planejamento. Como que eu vou fazer, o que eu preciso fazer antes de viajar, como que é o lugar que eu pretendo ir, que eu quero fazer um intercâmbio. Então, acho que antes de você largar tudo e ir, você precisa saber muito bem como é, como vai viver lá. Então, isso é muito importante. Até porque, se não der certo, você vai ter que voltar, né? Então, Ou se você tem não todo um gostar, né? planejamento envolvido. Verdade, é verdade. Eu tô mó perguntão, hein, Edu? Você me desculpa aí, Vai mas firme, vai firme. eu quero só falar sobre uma última coisa que eu acho que foi, tipo assim, é a tríade de coisas que aconteceram nos últimos anos que aceleraram esse desejo de ter outras experiências, né? Por exemplo, lá em 2019, talvez nós que trabalhamos com marketing, com internet, já víamos ali pipocar um ou outro negócio de nômade digital. Ai, morar por aí, ganhando dinheiro, trabalhando online. Ou eu, principalmente, que tenho uma base bastante forte de TI,
puta, vou morar em Portugal trabalhar com TI, que acho que foram os primeiros profissionais a começar a ser importado para os outros países, né? TI, engenharia, essas coisas. Então, já não era um negócio assim, falar, e trabalhar em casa, então, você fala, pô, nunca que eu vou trabalhar em casa, tá ligado? Como que a gente vai ver num ambiente onde o meu chefe não tá ali, tipo assim, olhando pra minha tela pra ver se eu não tô no Instagram, né? E aí vem o mundo e fala, vocês vão trabalhar em casa, né? E isso traz uma série de possibilidades. Primeiro, a possibilidade de você ver o que, se, por exemplo, eu sou pai, ver o que seus filhos fazem o dia inteiro, né? E ver que talvez você não esteja ali dando toda a atenção que a criança precisa, porque eles têm ali uma puta de uma energia. Aí traz o celular, que você tem que ficar dando o celular para distrair eles enquanto você trabalha. Mas isso trouxe também nas pessoas que trabalham o desejo de viabilizar, né? Porque hoje o fato de vocês estarem numa área que possibilita ter um notebook, internet e trabalhar em qualquer lugar é uma ferramenta crucial para vocês viverem o que você vive hoje, né? E tem áreas que isso não rola. Por exemplo, se você for cozinheiro, acho difícil. Você deve rolar de alguma forma, talvez, sei lá, um cozinheiro que viaja o mundo vendendo experiências de culinária brasileira. Mas é muito mais difícil do que um cara que trabalha com internet. Então, antes da gente avançar e falar um pouco sobre os Estados Unidos, eu queria falar para o pessoal que também escolher a carreira que você quer desempenhar pode ou não abrir ou fechar mais portas. A gente estava falando de 190 países, profissões, então, uma centena, talvez milhares delas existem. E nós estávamos brincando esses dias sobre italiano, nossos descendentes, né? Não tinha essa opção. Os caras tinham um navio aqui para vir para cá e aí de cá. Hoje não. Você, quero ser nômade digital. Não, esquece esse nome de nomenclatura de nome digital. Eu quero ter uma carreira internacional. O meu currículo poder ser desempenhado em qualquer lugar. Então você precisa começar a avaliar, né? Que as profissões que têm tendência de continuar tendo demanda no próximo ano, principalmente com a digitalização, com a automação, e que te permitem ter uma ferramenta que cabe na tua mala para você rodar aí qualquer lugar do mundo. E veja, por exemplo, médico já é muito mais difícil, porque o cara, cada país ele precisa de uma autorização, de uma validação de um diploma. Então, se é o que você deseja, principalmente a molecada jovem que está nos assistindo, você já começa a filtrar aí com o que você quer trabalhar, porque viver no home office, ter a possibilidade de trabalhar na internet, com certeza fez bastante diferença para que vocês pudessem ver isso. Senão vocês ainda iam ter que pensar ainda, como eu vou ter renda quando eu estiver viajando, né? Era um obstáculo a mais. Sim. Sim. Não, eu queria só fazer um gancho aí no que a Paty falou de planejar, a Mari também, né? Que a gente... Para mim, uma das coisas mais fantásticas que a humanidade já criou foi o avião, né? Porque o avião te possibilita fazer conexões rápidas, seguras e que, enfim, antigamente, pô, os caras compravam uma passagem de navio, não sabiam nem se o navio ia chegar no porto que eles estavam querendo ir, né? E essas criações, elas, tipo, ajudam nós, né? Nos ajudaram um monte. Vocês, com certeza, se tivessem nascido anos atrás, sei lá, séculos atrás, nunca iam ter ido para a Europa. É muito difícil ir para outro país, né? Hoje a gente tem essa possibilidade e também a questão da tecnologia, celular, computador e tal. Só que tem um lado ruim nessa parte, que é a questão das pessoas não terem paciência mais para conseguir planejar um projeto desses, né? Antigamente, a gente, como a gente conversou aqui, né? Vários familiares nossos vieram de outros países para o Brasil, que é a grande realidade do Brasil, né? Um país cheio de etnias, e as pessoas, tipo, algumas não planejavam, né? Muitas vinham porque tinha que vir e acabou, né? Era a chance. Outras planejavam a vinda para cá ou para outro país, como a América, por exemplo, que foi outro país que foi bastante colonizado. E hoje, que a gente tem toda a questão de, pô, comprou passagem, meses está ali já, né? Claro que tem algumas etapas ali, mas não se tem mais a calma de planejar
a parada toda, né? Não tem pô, isso que a gente falou agora, ver onde vai, que lugar é esse, como vivem, do que se alimentam, né? Quase um Globo Repórter, mas fazer essa pesquisa assim, porque tipo, tu vai ficar lá assim, tu não tem a menor ideia do que tu vai enfrentar, além de toda a parte financeira, que para mim eu acho uma loucura a pessoa financeiramente não ter a mínima ideia do que ela precisa para ir para aquele lugar, né? Tipo, às vezes entrega na mão de terceiros, a gente falou isso eu e o Léo na live, né? Ah, mas a agência, a escola, não sei o que, me falou tanto, tá, mas tu vai entregar a tua vida na mão do terceiro, tu não vai tu mesmo pesquisar, sendo que hoje a gente coloca no Google, a gente encontra qualquer informação, né? Então, essa questão de planejamento, por conta das tecnologias, trouxe um senso de velocidade muito rápida que as pessoas não têm paciência para planejar as coisas, sabe? Não fazem a menor ideia de como funcionam, só querem fazer, porque estão vendo outros fazendo e acham que vai ser igual e tudo mais, né? Então é legal vocês falarem disso, tipo, do planejamento, porque tem várias coisas envolvidas aí, né? A gente tá aqui do outro lado, aqui, tipo, a gente se conhece e tal. Ah, a Maia e a Paty estão lá em outro país já. Tá, já não, né? Tem uma história por trás ali. Não foi assim, ontem a gente decidiu e já chegou. Tem muito frila espetinho. Vamos conversar sobre isso, só que antes eu queria fazer um convite para quem está até agora nos ouvindo. Se você está até agora é porque você está doido para ser mais um aventureiro aí, mais um profissional das galáxias. E se o Brasil está pequeno para você, nós podemos te ajudar com o seu primeiro passo, né? Quem sabe aí visitando os Estados Unidos, vivendo uma vida lá, que pode ser uma experiência curta, uma experiência longa, existem vários caminhos e várias possibilidades para isso. É por isso que eu vou te convidar a conhecer o nosso guia Rota USA. Aqui na descrição desse vídeo nós temos o link de um material digital completo, são mais de 10 aulas, né, Paty? Já deve estar em umas 15 aulas que explicam todas as possibilidades a respeito dos Estados Unidos para nós brasileiros. Quais são os vistos? Como é que se começa uma vida lá? Como pessoas trabalham lá nos Estados Unidos, inclusive as que não têm autorização de trabalho? Quais caminhos que você precisa trilhar até ter uma autorização de trabalho? É um conteúdo sensacional que foi preparado por nós e pelo Thomas com muito carinho e você pode sim começar esse planejamento que nós estamos aqui falando que é tão importante com muito menos do que uma pizza e meia aí na maioria das cidades. Você precisa fazer esse investimento em você e abrir essa primeira porta para quem sabe daqui a pouco tá dominando não só o Brasil, não só os Estados Unidos, mas todas as nossas galáxias, não é verdade? Paty, conta pra gente não sei se na época que você estava planejando, você consumiu algum tipo de conteúdo nesse sentido, mas vocês estavam falando, foram muitos espetinhos, como é que começou então? Fomos para Argentina, começamos a ver vários países, voltamos para o Brasil e aí falou, chega do Brá. Foi um chega do Brá. Eu cheguei na Argentina mesmo, né? Eu lembro muito bem de estar ali na varanda, sentei, peguei um café e falei, vou mandar mensagem para um monte de agência de intercâmbio para cotar e saber quanto que era, porque antes disso eu não tinha noção. Achava que, tipo, para você fazer um intercâmbio era, tipo, muito dinheiro e que nunca ia conseguir, né? E aí, lá no fundinho, eu sempre tive a vontade de conhecer os Estados Unidos. E aí, conversando, a gente falou, por que não os Estados Unidos? Já tinha pensado em ir há muito tempo atrás, só que aí eu passei na faculdade, e aí vem aquela correria toda, trabalho e faculdade sempre, e aí depois foquei na carreira, e nunca tinha conseguido parar para pensar nisso, né? Até que quando a gente foi para Argentina, a chave virou de uma vez por todas, e eu falei, não, acho que agora que é a hora, né? E aí eu comecei a procurar. A roda, assim, tipo, em todo o YouTube, via todos os vídeos, entendia sobre o visto, falei, putz, mas com visto de turista, vou para lá e vou ficar lá, e depois, se eu quiser ficar mais, depois eu posso sair, e o visto de estudante, será que é bom? O que eu faço? E aí fica aquela nuvem, né? Você não sabe para onde você vai. Porque você vê tanta informação que você fala, nossa, nem sei o que fazer.
E foi aí que depois eu conheci a No Blue, né? E aí a gente tentou tirar o nosso visto. E aí, quer entrar nesse detalhe? A gente O pode resto cortar do essa parte. assunto não precisa cortar, não. Nossa primeira vez aqui fazendo o Meetcast das Galáxias. E aí a Paty começou a entrar na mentoria conosco, né? Eu lembro que eu te atendi, ajudei você a planejar. A Mari também. Sim. Na época, pessoal, nosso time era muito menor, né? Então eu participava pessoalmente das mentorias. Hoje, infelizmente, eu já não estou ali no dia a dia, mas você pode contar com a ajuda de excelentes profissionais que fazem hoje, com certeza, talvez muito melhor do que eu fazia naquela época. E aí vocês começaram a planejar realizar o intercâmbio, se eu não me engano, era em Boston, né? Naquela época. Sim. Exatamente. Em Boston a gente teve uma Papaquera discordância, com assim. Flórida, com qualquer outra É, opção. porque a Marina gosta muito da Flórida. Tinha vontade de ir pra Flórida, mas eu sempre gostei mais do norte, né? Sempre gostei mais daquela parte ali onde tem neve, onde tem essas paradas, né? E a Uma ideia era arquitetura mais vocês irem diferente. juntas para rachar os custos ali de aluguel, Isso. despesa de casa, etc e tal. Então tinha que Sim, entrar num pra meter os acordo baratos, né? ali e o frio É. venceu naquela ocasião. E o frio venceu Porque naquela eu ocasião. gosto muito do calor, mas também gosto do frio. O calor a gente já tem no Brasil, É mas o verdade. frio dos Estados Unidos não existe no Brasil. Então, já que eu queria conhecer a neve, falei, então tudo bem, eu topo Boston. E aí foi assim que a gente decidiu. Lembra para mim, nós tentamos um pleito de alguns meses, né? Que ia ser ali, se eu não me engano, no intervalo de férias de Isso. vocês, numa excelente escola que nós éramos parceiros naquela ocasião. E aí era época de pandemia, tava bem difícil, né? Eu acho que nós somos um dos primeiros entrevistados pós-abertura e as taxas de reprovação estavam lá em cima, né? A Paty foi para entrevista, foi aprovada de primeiro, mas a Mari não rolou, né, Mar? Não rolou. Você Não tava me rolou, mas contando, inclusive, que teve uma coisa ali que antes a gente conversou que mudou sua visão sobre isso. isso. Durante a nossa entrevista de simulação, eu estava muito nervosa, sabe? Porque é todo um planejamento que você tem, é todo aquele sonho, né? E aí eu estava muito nervosa até na nossa entrevista. Mas aí foi passando durante a entrevista, eu fui ficando mais calma, mas tinha uma pergunta-chave que mudou tudo que todo o meu sentimento de medo, de nervosismo, mudou tudo aquilo. Você me perguntou assim, Mari, você tem um plano B? E eu não tinha um plano B. Mas depois dessa pergunta, eu parei para pensar no meu plano B. E eu defini um plano B. Mas eu fui para a entrevista totalmente segura de mim, pronta para aplicar tudo aquilo que a gente conversou na entrevista, todo o meu planejamento. Mas infelizmente não deu certo. Deus estava preparando outras coisas para mim, então eu aceitei e agora estou seguindo. Nem sempre o visto vai ser aprovado, né? É. Infelizmente, não é como dizem que é roleta, que é sorteio, mas existe ali a discricionalidade, que é a decisão da gente consular contar mais. O que a gente pode, graças a Deus, eu sempre digo isso para os clientes, da Nobel Intercâmbio, da Visto Pronto, que fazendo como nós fazemos o processo, que é rigoroso, com carinho, com cuidado, você pode, pelo menos após ser reprovado, dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que o seu melhor você deu. Mas às vezes Deus prepara outros planos, e não é todo mundo que é aprovado. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma avaliação negativa, tentamos mais uma vez e não rolou, infelizmente. Mas não é o fim do mundo, porque são 190 países, né? Mais do que 190. E vocês começaram a pensar num plano B. Só que a minha memória é boa, mas eu não lembro de tudo.
foi muito tempo entre a gente fazer a entrevista e vocês irem embora? Foi, né? A gente ficou mais um ano no Brasil, não foi? Eu queria só fazer uma Fala aí pergunta a isso aí, você, Léo. Edu. Fala Eu tudo. eu sempre tenho curiosidade de saber isso, de como que foi a entrevista. Eu gosto de saber as histórias de entrevista. Como foi a entrevista, principalmente a tua, né, Mari, que foi de reprovação. Como é que foi, assim, tipo, tu sentiu no meio ali que, não ia rolar ou foi meio surpresa, assim, no final a decisão? A gente sempre espera um sim, né? A gente chega lá com um não, tá em busca do sim. E a gente sempre quer o sim. Eu tava nervosa, mas eu tava tentando não transparecer. Eu cheguei, tinha 2 pessoas na minha frente, uma foi para um lado, outra foi para outra. Eu tentei não me apegar, tipo, não prestar muita atenção nas entrevistas da frente, porque, pô, se a pessoa for reprovada, eu vou ir cair com aquele mesmo agente, vai ficar na minha cabeça que eu vou ser reprovada também, e aí não vai dar certo. Então eu tentei não prestar muito atenção naquilo. Eu fui toda preparada, todo o meu planejamento aqui na minha cabeça. E aí ele me fez uma pergunta: você vai para Massachusetts? Aí eu falei: isso mesmo. E aí eu comecei a explicar que eu trabalhava numa empresa onde a empresa estava crescendo, era uma multinacional, então eu gostaria de fazer parte de um novo setor bilíngue. Para isso eu precisava melhorar meu inglês. Eu já tinha estudado inglês durante 5 anos, mas fazia muito tempo que eu não praticava. Então eu precisava daquele inglês diário, né, para conseguir a tal sonhada vaga no meu trabalho. E aí, quando eu fui explicar sobre o meu planejamento financeiro, ele me interrompeu e já me negou naquele momento. E uma coisa bem interessante é que eu tinha a minha planilha orçamentária lá, todos os meus gastos. Fui com a minha pastinha lá, transparente, bonitinha, com a minha planilha bem em cima. Porque às vezes ele tá lá em cima, mais alto que eu, mas ele tá ali, ó, de olho ali, ó, nos meus documentos, sabe? Ele sabe que eu estava bem organizadinha, bonitinha, mas infelizmente não era os planos de Deus, né? Que louco. Eu achei. É legal ver essas histórias assim. Porque, tipo, a gente. Cada história. Cada um tem um. Assim, tipo, uma coisa meio única, assim, sabe? Tipo, nesse caso, foi bem. Até achei que tivesse mais, assim, alguma coisa ali que de repente tu ficou muito nervosa, ou ele não entendeu porque não entendia direito, ou porque a gente sabe que tem gente Só que o gosta de agente falar mal. Bolsonaro e Deus sabe, cara, o que É, aconteceu no da Mari. é, Não, e não só no dela, né? Isso daí acontece com Muitas muitas pessoas. Muitas pessoas, muitas pessoas, né? pessoas. Muitas pessoas. E tem gente que é aprovada e a gente pergunta como que foi Como aprovado, que né? passou? Como que passou. Tem esse Exatamente. ponto também, né? Tem esse ponto também. O importante é que a gente não parou por aí, né? exatamente. Não desistimos. E aí começamos então a pensar no plano B, certo? Exatamente. Exatamente. E é bom falar uma coisa que hoje a gente vê muito, porque como a gente está já há um ano viajando, um turista e um estudante, ou alguém que quer ir para algum lugar, para algum país, ele sempre vai ter uma segunda opção. Se não der certo tal coisa, ele vai para um outro lugar. Então, tenha lá a sua opção B. Nem que a sua opção B for, putz, eu vou melhorar o meu perfil, vou fazer uma viagem aqui, ali, vou voltar e vou tentar os Estados Unidos de novo. Vou tentar os Estados Unidos de novo. Mas tem uma opção B para você, nem que seja melhorar, a opção B seja melhorar o seu perfil fazendo outras coisas. Só existem algumas coisas que não tem remédio ou uma ferramenta para solucionar o problema nesse mundo que a gente vive hoje, que é a morte e algumas doenças que hoje, infelizmente, não são curáveis. O resto, graças ao bom Deus, tem solução. Países que falam inglês
Pô, deve ter aí muito mais que 10 ou 15, se a sua intenção for aprender inglês. Talvez não tenham 15 países que falam japonês, né? Mas que falam inglês tem um monte de opção, entendeu? Então dá sim, e você muito em breve que está nos ouvindo vai poder contar com a Internacionalista no Blue para te levar para outros destinos. Pode ter certeza disso. É que Bora conversar sobre as viagens? Fala aí, Edu. Não, só ia falar que os Estados Unidos, ele é a cereja do bolo para muitas pessoas, né? Brasileiro, enfim, porque a nossa cultura foi muito influenciada, né? Foi moldada, né? Moldada em cima, filmes, séries e tudo mais. E claro, tem outros fatores também que fazem dos Estados Unidos um lugar que é almejado, mas é que a gente falou, tipo, pô, imagina, tem que pensar pelo lado positivo em algumas das coisas, né? Hoje, se vocês forem para os Estados Unidos, né? O inglês tá bem melhor, acredito. Né? Muito melhor. Muito melhor, Muito né? O que encurta muita coisa, estando, né? Então, esse é um lado positivo que as pessoas não param para analisar, que elas podem buscar em outro lugar, né? E ter o visto negado uma vez, 2 vezes, não é o fim do mundo, Edu. Principalmente se você não cometeu falhas graves durante suas tentativas, não cometeu crimes, não mentiu. Nós aqui na Novo Intercâmbio já revertemos negativas com 2 meses de diferença e também com anos de diferença. Inclusive tem um rapaz que a gente sempre comenta sobre ele, né? O que é jornalista esportivo, que ele Sim. esperou 2 anos pra gente reverter a negativa. Tentou sozinho, deu tudo errado, 2 anos depois nós fomos lá e pá, deu certo. Então, só vai fechar as portas se você ofender os Estados Unidos. Então, cometer um crime, mentir durante o seu processo. Se isso não aconteceu, você pode fazer como as meninas estão fazendo, viajar o mundo, e se Deus quiser aí, quem sabe no início de 2023 elas vão estar passeando por lá, ou fazer um planejamento no próprio Brasil para esperar um pouco e ir para lá, ou faz um mês de intercâmbio na Irlanda, na Nova Zelândia, daqui a um ano. Existem muitas possibilidades e os nossos especialistas podem ajudar você com essa questão. Com certeza. E tem uma coisa que é tipo, é que nem jogador de futebol, às vezes ele treina bem, mas não é o dia para fazer o gol, né? E não tem explicação. Bateu na trave, o goleiro defendeu, não tem explicação. Mas uma hora vai, se tá tudo certo, né? Se tá tudo alinhado, a coisa tem a dar certo em algum momento. E a gente sabe, né, Léo? Tipo, galera que vem nos procurar aí, infelizmente, às vezes vem de outras agências, com várias aspas em cima, né? Que infelizmente às vezes prejudicaram bastante a pessoa que aplicou ali, né? E aí fica bem mais complicado. Então, até é que a gente falou lá no começo, né? Não entregar tudo também na mão do terceiro, acompanhar. E aqui na Nublu a gente faz questão que o cliente, que o solicitante esteja com a gente, tipo, em todas as etapas mesmo, né? Acompanhando o processo, vendo o que está sendo feito, como está sendo feito. Então, isso é muito importante no processo. Edu, quer exemplo máximo sobre isso? Eu odeio falar sobre esse assunto, mas é verdade. Tem um monte de agência que tem um caso ou outro, ou um monte de mandinga da brava que o pessoal compartilha no Facebook que tem um caso ou outro de sucesso, mas cedo ou tarde morre alguém, certo? Entre aspas, porque no caso do velho não morre. Mas é igual aquele médico que tá operando no apartamento dele, que diz que é médico e que diz que faz silicone. E aí tá todas as amigas colocando silicone e botox com ele. Até aparecer no Jornal Nacional as que morreram e ninguém ficou sabendo. Então, não é porque você tá vendo 1, 2 que deu certo. Esse exemplo foi muito bom. Não foi bom na hora que você Não, esse exemplo, porque eu tinha pensado naquele cara que fuma e morreu com 90 anos e fala, Sim, não, também tem esse aí. Ele é o único, os outros todos Sempre morreram antes, tem. mas ele... Sempre tem. É porque o que morreu não volta para contar. O que teve o visto negado dificilmente faz um vídeo para internet porque a gente tem vergonha quando o nosso projeto não dá certo, sabe? E muitas vezes nem entende que a culpa foi do médico. Vão meter a culpa na bactéria, na silicone que estava com não sei o que lá, o agente consular e isso, não sei. Então, acontece, infelizmente. Não dá para entregar a sua mão para qualquer pessoa.
Exatamente. Gente, ó, nós já estamos aqui com 48 minutos e a meta é não passar de 1 hora. Senão nossos ouvintes aí do nosso Midcast das Galáxias vão ficar um pouco cansados. Eu ia falar pra gente fazer o quê? Nós vamos combinar de ter uma parte 2. Não vai dar pra encerrar essa história aí, que são 1 ano de viagens, né? Em 1 hora nós não vamos conseguir. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o preparo e o embarque até o primeiro destino. E aí nós trazemos nosso próximo encontro os outros. Pode ser? O que vocês acham? Show Sim. de bola. Pode ser. Show. Então vamos retomar da onde? Onde nós paramos? Vamos falar do embarque, então, como que foi. Show. Preparação E pro aí, embarque. foi, não sei o que lá, começaram a arrumar E aí, depois mala, disso, o que fica, o que decidimos- não fica, e aí? A gente decidiu, né, o que fazer, já que isso não aconteceu, vamos para o plano B. E o plano B inicial era ficar um tempo na Europa. Eu tenho direito à cidadania italiana e a ideia inicial era vamos atrás dos documentos e tentar ficar na Itália, pegar a documentação e etc. Só que na época estava tudo fechado. Todos os aeroportos estavam fechados. E um dos únicos lugares que estavam abertos, eram 2 lugares que estavam abertos aqui na Europa, que era Sérvia e Montenegro. E aí o Thomas na época tinha acabado de sair de Montenegro e a gente já tinha visto que era um destino que era muita praia, muito verão, né? E a gente saiu do Brasil em setembro. Então já ia começar o inverno aqui. Então a gente falou, mas Montenegro é legal no verão, né? Vamos deixar para ir mais para frente no verão. E aí a gente falou, então vamos para a Sérvia. E fomos para a Sérvia e é um país que ninguém fala e é super legal. Tem muito nômade digital lá. E é um país completamente diferente do nosso. Tudo é diferente. A língua é diferente, eles usam um alfabeto que não é o nosso, então é muito difícil. Você vê as placas, você não consegue entender nada das placas. Porque é aquelas letras tipo do alfabeto cirílico que chama, não é? Do alfabeto cirílico. São essas letras, então. Mas foi É um país que carrega assim. muita história, né? Eles recentemente teve uma guerra, né? Então é um país carregado de história. Então viver essa história, tá lá presente, saber o que cada ponto, onde aconteceu cada, né? Então é muito interessante você fazer parte disso. A gente foi em isso, sabe? É incrível, incrível. A gente foi em um museu lá, né? É um parque, na verdade. E tem até uma foto da Marina que ela tá do lado de uma bomba. E aí você pensa, cara, esse negócio desse tamanho. A bomba é do tamanho da Marina, acho que ela estica a mão assim na foto e a bomba é daquele tamanho. Um míssil que não foi. Tipo um míssil. E aí você fica pensando, cara, como que um bagulho desse tamanho, que é do meu tamanho, consegue fazer um estrago tão grande assim? Não, como é que as pessoas têm coragem de usar um negócio desse tamanho para fazer estrago em outras pessoas, tá ligado? Exatamente. Que legal, foi muito legal. Agora, antes do embarque, assim, a gente lembra que a gente se desfez de muitas coisas, porque quando a gente decidiu ficar um tempo fora, e a gente falou, beleza, vamos para a Sérvia. E aí, depois que a gente já tinha comprado a passagem, que a gente tinha pensado na Itália, a gente falou, cara, mas agora a gente só tá trampando online, por que a gente não faz um tour, ao invés de ficar preso ali em só um lugar, né? E aí a gente, já com isso decidido, aí a gente começou a se desfazer de algumas coisas que a gente não tinha um tempo para usar, que nem eu tinha um carro. Mas eu vou ficar 1 ano fora, vou deixar o carro parado, pagando seguro, porque não dá para você ficar sem seguro, pagando IPVA, pagando isso, pagando aquilo, e o carro parado lá? Não, vamos nos desfazer disso, né? A gente se desfez de muita roupa, porque agora é uma malinha só. É uma malinha pequena, né? Uma malinha pequena, mas não me mudei desfiz do PS4. Isso daí não, né, Paty? Pelo menos no começo não, né? Mas é uma história pra
Próximo encontro. No Ô, próximo. a Paty, gente esses conta. dias eu me mudei e eu trouxe de Sorocaba para São Paulo um caminhão gigante e mais umas 10 viagens de carro. E aí eu fico me perguntando da onde saiu tudo isso e como é que a Paty vive só com uma mala, tá ligado? Porque eu acho muito, muito difícil. Só que o que eu acho mais da hora de viagem, pelo menos a primeira viagem internacional, é o primeiro contato com o inglês. Porque aqui no Brasil a gente é cheio de achar que fala inglês básico, que fala inglês intermediário, até chegar na hora do aeroporto e o cara falar German Central, você fala, what the fuck? Não sei mais nada. Como é que foi pra vocês isso? Quando você entra no avião, que o piloto lá, o comandante, já fala naquele microfone, assim, ó, tudo abafado, já fala tudo aquilo, você fala, quê? Como assim? E meu inglês é básico do básico, tipo, faz 10 anos que eu não falo inglês e o que ele tá falando? Mas, assim, melhorou muito. Você só ter o contato do inglês, você não falar português com uma pessoa, você sabe, é incrível, assim. Muda muito em questão de uma semana. E você sente isso. Acho que o Léo fez uma conta, não fez? Uma conta de quanto tempo você fica Eu fiz na exposto se você. última live, Na última live, tipo, se você faz uma hora, eu falei, uma hora de inglês por semana, e num ano você ficou 88 horas exposto ao idioma. E uma É viagem de uma muito pouco, semana, cara. onde você vai passar 12 horas acordado, ou estudando, ou vivendo, você vai fazer o quê? 12 vezes 7, 70, mais 14, 84 já é o mesmo tempo, cara. Eu também senti a mesma coisa a primeira vez que eu viajei. O ruim é que a chave desliga, né? Então você volta, você sai daquele ambiente de imersão e aí você vai perdendo o sotaque, a dicção das palavras. Então você tem que se manter constantemente ali com o contato daquilo. Mas o que, tipo assim, você chega no avião, você tá falando, nossa, que ruim, não? Vergonha de falar com todo mundo. No terceiro dia você já quer pedir um negócio no caixa para você ver como é que quer comprar um negócio, você quer ler o Mas cardápio. uma das coisas que a gente percebe muito, assim, é que quem mais liga se você está falando errado é você mesmo ou um brasileiro. Porque se você fala com um nativo, por exemplo, agora a gente está aqui na Inglaterra, eles são completamente compreensivos. Ele não vai rir da sua cara se você falar uma palavra errada. Ele A não vai. frase Teve uma deles é: vez. a gente fala assim, olha, o meu inglês ele não é tão bom. Algumas vezes você vai precisar Pode ser que eu repetir peça porque alguma coisa. eu perca alguma palavra. Ela fala assim: o seu inglês, eu tenho certeza que o seu inglês é muito melhor do que o meu português. Porque aqui eles não falam, o máximo que eles falam é olá, obrigado. É o máximo do português que eles falam aqui. Então, tipo, o ideal, né? O que a gente fala para quem quer vir é se você quer vir para aprender inglês, é não ter medo de falar inglês. Aqui eles não ligam se você fala inglês, se você fala errado, se você esquece uma palavra, eles te ajudam e, sabe, é maravilhoso. Isso é legal de falar, porque, tipo assim, ó, a gente tem no Brasil haitianos, né? Dá um exemplo do haitiano. É um idioma que se a gente escuta eles na rua falando, eu não entendo absolutamente nada do que eles dizem. Eles falam com a gente, eles nunca pedem desculpa. Esses dias eu tava fazendo um curso que eu achei legal, a colocação, que foi a diferença, as pessoas falam assim, eu tenho vergonha, tenho vergonha de fazer tal coisa, né? Na verdade, essa vergonha, ela é um problema com orgulho. Tipo, o orgulho o que vai pensar de mim? O que vão falar de mim? Né? Porque eu falo desse jeito, porque eu falo... E eu coloco essa questão de haitiano, eu tenho um amigo que mora até perto aqui, que ele é do Haiti, já legalizado, tudo.
E, cara, desde a primeira vez ele nunca me pediu desculpa, assim, porque ele fala o português daquele jeito. Hoje melhorou muito, mas no começo sempre bem arrastado, assim, com dificuldade. Pô, o cara tá no meu país, tá se esforçando para falar meu idioma, e o idioma dele é completamente diferente. Imagina nós do inglês, do português para inglês, tá, tudo bem, tem ali mas é o mesmo alfabeto, os sons, muitas coisas são parecidas. Lá é totalmente diferente. E os caras ficam, me desculpa aí, porque eu não sei falar Agora a direito inglês. gente, se for, A pelo gente, menos eu, a primeira coisa que fala, I speak just a little English, marromeno, antes de falar qualquer coisa, você já tá se justificando, né? Just exatamente. a little bit, e vai indo, né? É verdade. Até quando a gente foi em Portugal, cara, se os caras, eles falam português e você às vezes escuta eles na rua assim e você fala, mas que eu não entendi uma palavra do que eles estão falando. É a mesma língua, mas mesmo assim tem uma diferença. É igual se o Edu com o Tchê for pro Nordeste. É diferente. É diferente, Senhora. os sotaques são diferentes, é muito... A velocidade, então, que se fala em outros A lugares no velocidade. Brasil, nossa. Vamos deixar o pessoal com um gostinho de quero mais? Dessa história até hoje, já foram vários países que as meninas visitaram. Foram quantos países, meninas? Já passou de 5? Já tá no 8 ou 9. 8 ou 9. Aí, olha só que chique, Edu. Perder a conta de quantos países nós visitamos. Isso aí é outro nível, fantástico. Isso é fantástico. Pessoal, já são então mais de 8, vamos falar quase 10 países visitados. As meninas já estão, pelo menos há uns 3, 4 meses, quase não pagando aluguel. Por aí. A gente há uns 3 ou 4 meses morando na Europa sem pagar aluguel. Então eu tenho certeza que elas têm. O pessoal nem faz ideia como. Você não sabe como fazer isso. E rola fazer nos Estados Unidos também. Então eu queria deixar o convite para você se inscrever no canal. Agora que nosso lema no marketing, porque aqui todo mundo trabalha no marketing da Nublu Intercâmbio da Internacionalista. Nosso lema aqui é feito melhor que perfeito, e eu vou falar que esse Meetcast, o nosso primeiro, foi sensacional. Eu adorei, pelo menos, acho que vocês também. Show. E nós vamos fazer outros. Então vem, se inscreve aqui no canal, espero que você tenha gostado, porque eu tenho certeza que assim como esse, muitos outros irão. Vamos bater papo, trocar experiências, e eu quero te ver por aqui numa próxima. E a gente vai ter outros convidados também participando com a gente. Outros convidados. Vai ser massa pra caramba. Então, cola já com a gente aí, né? Porque ficar de fora é bobeira, né? É da bobeira. Já escreve, já ativa só essa aulinha aqui, ó. Só a parte que a Mari falou sobre entrevista de vista ali já valia milão, hein? Quer dar um tchau aí, meninas? Quer dar um tchau, Edu, Paty? Muito obrigada pela oportunidade. É bom dividir. Eu conto como foi a minha. É bom dividir essa experiência com a galera. E é isso, não deixar o sonho morrer, persistir e bora que bora. Eu não posso encerrar. Deixa antes de você falar tchau, Paty. Eu adoro saber que horas são aí. Aqui é 2h30. Eu vi que tá escurecendo aí. Já tá de noite? Agora são 6h39. E parece que isso é porque a terra não é plana, né? Só pra gente fechar aqui. Então, fala aí, Paty, dá um tchau pra galera. No próximo eu conto como foi a minha entrevista. Pra galera saber. Eu vou contar a minha também. Eu nunca contei a minha entrevista. Tem que contar. Muito legal saber como foram as entrevistas. Na próxima eu conto. Até mais. Nós vamos marcar um para falar muito também obrigado. Só sobre perrengues, Paty, em viagem, que também não temos poucos, né? Aí vai ser umas 5 horas de. Tem muitos. Conhecemos Montenegro por causa de um perrengue, inclusive, porque ele lembra que eu falei que ele estava só para o próximo verão, que seria o desse ano, mas ele veio muito antes e foi muito legal. É um dos meus países preferidos. Não dá spoiler. Eu quero que você conte sobre o seu amigo russo. Tem várias histórias, Paty, que nós temos que compartilhar com a galera aqui. É isso aí, Edu. Quer dar o tchau pra galera encerrar, então?
Então tá, galera, valeu por estar com a gente aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante, que vocês, como a gente já falou antes, não deixa de se inscrever, ativar o sino, que vai ter vários outros Meetcasts muito legais, que a gente vai trazer bastante informação, experiências. Acredito que esse aqui já agregou demais para vocês. Então, fica ligado aí, cola com a gente, que logo mais a gente volta com mais papo aqui, bacana para agregar aí no projeto de vocês. Valeu? Show de bola! Em breve, mais um Meetcast da Galáxias aqui na Nubla Intercâmbio Internacionalice. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera. Tchau.